Boa tarde, meus irmãos. Prazer estar aqui com vocês neste momento, iniciando essa semana, segunda-feira, onde nós vamos continuar aqui com nossos estudos. Lembrando que nós começamos, então, nosso curso de teologia online, né? Então, nós estamos passando algumas matérias que nós temos aqui no curso presencial na igreja, que é o curso Equipando os Santos, mas, infelizmente, não tem como gravarmos ou transmitirmos as aulas presenciais aqui, né? Então, estamos usando esse período das lives para passar o conteúdo para os irmãos que não podem estar presentes, que os irmãos também possam estudar aí na casa de vocês. E estamos estudando, então, nessa nossa matéria de teologia, estamos estudando sobre seitas e heresias. Na semana passada, quinta-feira, então, vimos ali a introdução dessa matéria. Caso você perdeu a primeira aula, olha aí no histórico do YouTube da igreja que você encontrará a primeira aula de seitas e heresias, introdução. Hoje nós vamos falar então sobre as seitas, e uma das seitas nós vamos falar vai ser o catolicismo. Então hoje, especificamente, vamos falar sobre o catolicismo. Como que vai funcionar esse nosso curso? Olhando as seitas. Vamos falar primeiro um pequeno histórico de como surgiu essa seita e depois vamos analisar as heresias, ou algumas delas que essa seita propaga. E ver também, o que é o mais importante, como a Bíblia refuta essas heresias. O que a Bíblia fala sobre essas seitas, o que a Bíblia fala sobre os falsos ensinamentos que tal seita está propagando. Então vamos começar aqui falando sobre o catolicismo. Então os irmãos estão vendo aí este slide, e aqui nós vamos ver como que o catolicismo ele surgiu. A organização católica, ela surgiu com o imperador Constantino, nesse período aí de 306 a 337 depois de Cristo. O que Constantino fez? Ele colocou o cristianismo como religião oficial do Estado e todos eram obrigados a participar. Foi aí que vários desvios começaram a surgir. Mas, ao invés de ter conversões genuínas, houve um grande sincretismo. Então, o catolicismo ele surgiu neste período de Constantino, o imperador romano. A gente pode olhar a história da igreja e perceber que sempre Roma perseguiu os cristãos. Vários imperadores se levantaram, colocando culpa nos cristãos, perseguindo aos cristãos, queimando as Bíblias dos cristãos para acabar com a palavra de Deus aqui na terra. Mas um dia surgiu este homem, esse imperador chamado Constantino, e sempre os cristãos foram perseguidos. Uma vez Constantino, diz assim a tradição, diz assim a história, ele teve uma revelação, um sonho, onde ele viu o sinal de uma cruz e uma voz aparecendo para ele: por este sinal vencerás. Então ele adotou, depois que ele acordou daquela visão, ele adotou o cristianismo como se fosse sendo a religião obrigatória do Império Romano. E todos foram forçados dessa maneira, foi algo muito errado que ele fez, todos foram forçados dessa maneira a se converter, ou abraçar obrigatoriamente ali o cristianismo. E aí foi onde a Igreja Católica começou a surgir. Só que o problema disso é que não houve conversões sinceras, como a gente viu aqui. Houve, na verdade, um grande sincretismo, porque muitos pagãos, muitos bárbaros, onde o Império Romano estava dominando e abraçando outros povos, conquistando outros povos, eles já tinham as suas religiões, esses bárbaros, esses povos. E o que o catolicismo fez, ou o Império Romano fez, agora vocês têm que abraçar a nossa religião. Só que eles abraçaram o catolicismo trazendo também consigo as suas religiões. E dessa maneira houve um grande sincretismo. E a gente vai perceber que durante a história da Igreja Católica, quando ela começou a se desviar, houve ali várias heresias sendo introduzidas na história da Igreja Católica. Eu tenho esse slide, essa foto que você pode ver aí, talvez na sua casa, ou no seu celular, ou na sua TV, você não consiga ler tudo. Você talvez possa tirar um print dessa imagem aí, ou buscar na internet esta foto, colocando lá no Google desvios da Igreja Católica, e você vai achar essa imagem. Mas eu vou ler alguns pontos daqui que está mostrando o desvio da Igreja Católica. Então, essa linha de azul, você vai perceber que é a igreja original cristã.
Então, durante todo o período da história da igreja, ela sempre se manteve fiel a Jesus Cristo. Mas, em algum momento, você está vendo também essa linha vermelha indo para o lado. E ali é uma representação da Igreja Católica e os seus desvios que ela teve nas heresias que aconteceu. Por exemplo, o primeiro desvio, ou a primeira heresia que a Igreja Católica já começou a propagar desde o seu início, foi no ano 310, e ali foi introduzido a reza pelos defuntos, a reza pelos mortos, coisa que a Bíblia não ensina. Mas a Igreja Católica tira esse ensinamento de um dos livros apócrifos, que é 2 Macabeus, capítulo 12, versículo 46. Este versículo diz assim: é logo um santo e saudável pensamento orar pelos mortos, para que sejam livres dos seus pecados. Então, essa doutrina da oração pelos mortos, essa heresia, tem a sua base em 2 Macabeus, capítulo 12, versículo 46. E aí começou esse desvio, a oração pelos mortos. A Bíblia, ela não ensina a oração pelos mortos. Uma outra curiosidade que eu também posso falar aqui para vocês é a questão dos livros apócrifos. A Bíblia Católica possui ali 7 livros a mais, do que a nossa Bíblia ou a Bíblia dos protestantes. Então, 7 livros que foram acrescentados, às quais nós chamamos de livros apócrifos. Apócrifos significando ali que eles não são livros inspirados, não são livros dados por Deus. Apesar de alguns livros ali ter algum valor histórico, por exemplo, 1 Macabeus, 2 Macabeus, tem um valor histórico, mas não tem um valor de como sendo a palavra do Senhor. Por isso que nós chamamos eles de livros apócrifos. Os católicos, eles não vão chamar sendo livros apócrifos, porque eles acham realmente que aqueles 7 livros acrescentados na Bíblia Católica são realmente palavras de Deus. Então, eles darão o nome para aqueles 7 livros de deuterocanônicos. Então, esta é a palavra que eles chamam aquele livro. O que significa deuterocanônico? Parece muito a palavra do livro de Deuteronômio, Então, bem semelhante ali, porque o significado é um pouco parecido. O livro de Deuteronômio, ele significa segunda lei. Não porque naquele livro Deus estava dando uma lei diferente para o povo de Israel, mas porque ali estava sendo repetido a primeira lei, sendo repetido a lei que Deus tinha dado para Israel no Monte Sinai. Porque o povo que estava ali, naquele contexto do livro de Deuteronômio, eram as crianças que saíram do Egito e cresceram naqueles 40 anos no deserto. Então foram repetidos para eles toda a lei, por isso que é chamado de Deuteronômio. E desta mesma maneira, os católicos chamam os 7 livros que acrescentaram na Bíblia de deuterocanônicos, porque significa que eles foram reconhecidos como inspirados num segundo tempo. Meus irmãos, estes livros foram reconhecidos pela Igreja Católica no ano 1546. Olha só, um período muito tardio, mas a gente pode realmente rejeitar estes 7 livros que foram acrescentados na Bíblia Católica como sendo livros apócrifos, como sendo livros não inspirados. Um argumento que nós podemos usar é que na Bíblia dos judeus, que eles aceitam o Antigo Testamento, não possui ali os livros apócrifos. Eles não entendem que aqueles livros são inspirados por Deus. Eles não aceitaram que aqueles livros eram livros canônicos. Olha só o que diz Romanos, capítulo 3, versículos 1 e 2. E a gente vai perceber que a autoridade ali, a canonização do Antigo Testamento, Deus ele deu para a nação de Israel fazer esse reconhecimento ou a fazer essa aceitação. E diz assim em Romanos capítulo 3, versículos 1 e 2. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Note muito bem que o versículo está deixando muito claro que foram aos judeus que foram confiados a Bíblia, que foi confiado aos judeus ali o reconhecimento do Antigo Testamento.
e você vai olhar para a Bíblia dos judeus, que eles não aceitam o Novo Testamento, mas no Antigo Testamento eles não reconheceram os 7 livros acrescentados que a Igreja Católica ela aceita, que nós chamamos de apócrifos. Então, neste quadro que você vai ver aqui, está vendo aí na sua tela, outras heresias que, conforme o tempo foi passando, a Igreja Católica foi acrescentando. No ano 431, por exemplo, foi acrescentado a heresia do culto à Virgem Maria. Então, ela começou a ser adorada no ano 431. Outro exemplo, ano 993 depois de Cristo, houve a canonização dos santos. Então, pessoas não reconhecidas como santas, fizeram coisas boas no passado, então agora foram reconhecidas como santas. Outro exemplo aqui, ano 1190, foi criada a venda de indulgências. Nisso aqui, a venda de indulgências é aquilo que você fazia. Dava um dinheiro para a Igreja Católica e você ganhava um lugar no céu. Dava uma esmola, um dinheiro para a Igreja Católica e o que acontecia? Uma alma, por exemplo, saía do purgatório. Você dava dinheiro e ganhava alguma bênção espiritual. Isso se chama venda de indulgências, uma heresia também implantada durante a história da Igreja Católica. Um outro exemplo também, 1546, a tradição, ela foi equiparada à Bíblia. O que isto significa? A tradição da Igreja Católica, o que a Igreja Católica ensinou durante o tempo, ele tem o mesmo valor da palavra do Senhor. Então, colocando a tradição e os escritos da Igreja Católica no mesmo pé de igualdade com a palavra de Deus. Um outro exemplo também, 1870 foi criada ali a infabilidade papal, ou seja, o Papa não erra. Tudo que ele fala ou tudo que ele faz é exato, vem de Deus e ele não erra. Então está mostrando como se fosse também que ele não é um pecador como nós, porque ele não comete erros naquilo que ele diz ou naquilo que ele fala ou naquilo que ele escreve. Mais um exemplo aí, 1950, bem recente, 1950, houve ali o acréscimo da Ascensão de Maria. E aqui é um ensinamento que Maria ela não morreu, mas subiu ao céu. Bem tardio também, foi acrescentado dentro dos ensinamentos católicos, 1950, que Maria subiu para o céu e ela não passou pela morte. Neste quadro aqui, neste slide, você pode ver muitas outras heresias que com o tempo foram sendo acrescentados na Igreja Católica. Nesse slide também aí você está vendo uma linha em cima, chamado de Reforma Protestante. Aqui é um exemplo do que houve ali com Lutero, conhecido como pai da Reforma, principalmente ele ali que colocou as suas 95 teses protestando contra falsos ensinamentos da Igreja Católica. Então, ali ele colocando essas 95 teses, combatendo falsos ensinamentos que a Igreja Católica pregou. E aí onde surgiu o nome protestante. E nós somos identificados como sendo evangélicos protestantes, porque nós protestamos contra os ensinamentos, os falsos ensinamentos que a Igreja Católica sempre pregou durante o tempo. Então, nesse gráfico aí você tem várias e você pode procurar na internet ou tirar um print daí para você estudar um pouquinho mais das várias heresias que a Igreja Católica pregou durante o tempo. Mas falando ainda sobre a Igreja Católica, vamos ver algumas heresias que ela prega. Por exemplo, essa aí, que Pedro é o fundador da igreja. Será mesmo que Pedro é fundador da igreja? Vamos ver esse texto, Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, versículo 16 a 19. Este é o versículo que os católicos vão usar, o que a Igreja Católica usa, para dizer que Pedro ele é a base da igreja, ele é a fundação da igreja, que a igreja, então, tem ali o Pedro como a base fundamental. E Mateus capítulo 16, do 16 ao 19, nos diz assim: Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus.
Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, com esse texto, vamos dizer, está vendo? Jesus mesmo colocou Pedro como a pedra da igreja. Eu edificarei a minha igreja sobre você, Pedro, que é esta pedra fundamental. Mas será realmente que esse versículo está mostrando que Pedro é a pedra fundamental da igreja? Olha só, neste outro tópico aí, nós vamos ver quem realmente é a pedra. Você pode marcar todos esses versículos que estão aparecendo na sua tela para você ler na sua casa. Efésios, Marcos, Atos, Romanos, todos eles vão dizer que Jesus Cristo é a pedra fundamental. Mas, devido ao tempo, eu só vou ler aqui 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. E por que eu estou escolhendo esse texto de 1 Pedro? Porque foi o próprio Pedro quem escreveu este livro. Então, olha só, o próprio Pedro escreveu e olha só o que ele disse. Nem ele mesmo reconheceu que ele era a pedra fundamental. Mas nós vamos perceber quem que ele estava chamando de pedra fundamental. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4, diz assim: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Pedro, o próprio Pedro, que ouviu aquelas palavras, Jesus Cristo, ele está reconhecendo que a pedra não era ele, mas a pedra era Jesus Cristo. Jesus é o fundamento da igreja. Quando Jesus Cristo disse, olha, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Jesus Cristo está fazendo um jogo de palavras, porque o nome Pedro, em grego, é Petros, e significa uma pequena pedra, uma lasquinha de pedra. E Jesus Cristo faz um jogo de palavras falando, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a pedra significa rocha, apontando para Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, falando com Pedro, estava fazendo um jogo de palavra e dizendo que sobre esta rocha, que é a própria pessoa de Jesus Cristo, a sua igreja seria levantada. Você tem uma gama de versículos na Bíblia que prova e mostra que não é Pedro a pedra fundamental, mas Jesus Cristo a pedra fundamental. Olha só também, aquele versículo que nós lemos de Mateus, capítulo 16, diz sobre as chaves do reino dos céus. É até engraçado que muitas figuras ou desenhos, quando fazem de Pedro, eles sempre têm um molho de chaves na sua mão, né? Então, quando alguém morre e vai entrar nos portões celestiais, está ali Pedro como porteiro, né? Tendo a chave das mansões celestiais para permitir ou impedir da pessoa entrar, né? É uma ilustração que as pessoas fazem quando fazem desenhos. Por exemplo, também dizem que Pedro é o responsável, né, de fazer chover ou não, porque ele que tem a chave dos céus, ele que pode abrir as comportas do céu, fazer chover ou não. Mas o versículo ele fala sobre a chave do reino dos céus. O que isto significa, né? Jesus estava dando a chave do reino dos céus para Pedro. O significado disso, meus irmãos, é que Pedro ele teria a chave porque ele abriria a pregação tanto para os judeus quanto para os gentios. Ele que seria o responsável por abrir as portas para as pregações para esses dois povos, judeus e gentios. Por exemplo, Atos capítulo 2 e Atos capítulo 3, você pode ler na sua casa, ali a situação que Jesus Cristo já tinha subido para o céu, e Atos capítulo 2, o Espírito Santo desce ali naqueles primeiros cristãos. E Pedro é o porta-voz daquele momento, é ele quem começa a falar e pregar o evangelho para os judeus, para o povo judeu. E ali no capítulo 2 e no capítulo 3 você verá Pedro pregando a palavra de Deus para o povo judeu. Quando você chega em Atos capítulo 10, agora você também vê Pedro pregando a palavra de Deus para os gentios. Ele vai para Cornélio e sua família e prega a palavra do Senhor. Desta maneira, ele estava abrindo as portas para a pregação do evangelho, tanto para judeus quanto para gentios. É nesse significado que é dito que Pedro ali ele tinha chaves do reino dos céus, porque ele abriria a porta da pregação. Então, a palavra de Deus refuta essa ideia que Pedro é o fundador da igreja, mas o fundador da igreja é Jesus Cristo, como nós vemos. Uma outra heresia que o catolicismo ele prega
eles falam que o Papa são sucessores de Pedro. Será realmente que os papas, o Papa que existe hoje, ou os papas de antigamente, eles realmente herdaram esse trabalho de Pedro, são sucessores do apóstolo Pedro? Vamos analisar como que Pedro era e como que os papas eles são. O Papa ou os papas eles foram durante a história. Por exemplo, Pedro era pobre. Olha só o que diz Atos, capítulo 3, versículo 6. Atos, capítulo 3, versículo 6, diz assim. Pedro falando. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Nós vemos que Pedro foi uma pessoa pobre, ele não possuía prata e não possuía ouro. Diferente da história dos papas, que realmente possuem muita riqueza, possuem ali ouro à sua disposição, prata. As basílicas são feitas ali de uma maneira muito luxuosa, com muito ouro, então muita beleza ali, muita riqueza obtendo ali. Então, uma grande diferença entre Pedro e os papas. Outra diferença também, Pedro, ele era casado. Olha só o que diz Mateus, capítulo 8, versículos 14 e versículo 15. Diz assim este texto, Mateus 8, 14 e 15. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. 1 Coríntios também, capítulo 9, vai nos informar que Pedro também era casado. Então ele tinha uma esposa em sua companhia. Os papas não podem se casar. Um papa não pode ser casado. Olha só uma grande diferença que existe entre Pedro, como que foi Pedro, e os papas durante a história. Uma outra diferença também, Pedro era humilde e não aceitava adoração. Olha só o que diz Atos, capítulo 10, versículos 25 e 26. Atos, capítulo 10, 25 e 26, esse contexto é quando ele foi pregar a palavra de Deus para Cornélio e sua família. E olha só o que aconteceu. Aconteceu que, indo Pedro a entrar-lhe, saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo, ergue-te, que eu também sou homem. Pedro não aceitava adoração. Pedro não aceitava que ninguém se ajoelhasse perante ele. Pedro não aceitava que ninguém beijasse os seus pés. Diferente da história papal, como nós vemos que eles recebem adoração, recebem beijos nos pés, aceita que pessoas se ajoelham perante ele. Existe então essa grande diferença entre Pedro e entre Papa. E olha só também, Pedro era repreensível. Olha só esse texto de Mateus, capítulo 16, versículo 23. Mateus 16, 23 nos diz assim. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Jesus voltou para Pedro e estava repreendendo a Pedro, porque naquele momento Pedro estava sendo influenciado por Satanás, tentando impedir que Jesus Cristo fosse até a cruz. Então, palavras duras que nós vemos aqui, Jesus Cristo dando a Pedro, afasta de mim, Satanás, porque você é uma pedra de tropeço. Então, nós vemos que Pedro era repreensível. Nós não leremos o texto de Gálatas, mas Gálatas capítulo 2, você também verá o apóstolo Paulo repreendendo a Pedro publicamente por um erro público que Pedro ele tinha cometido. Ele estava fazendo ali grupos de facção. Ele se ajuntou com os judeus e estavam se separando ali dos gentios de Antioquia. Daí Paulo publicamente repreendeu a Pedro, apontando o dedo para ele, dizendo que ele estava errado. Pedro era ali passível de repreensão. Ele era um homem repreensível.
diferente dos papas. Ninguém pode acusar o papa de um erro, porque ele não comete erros, né? Como nós vimos na tradição da Igreja Católica, foi colocado lá que o papa não comete erros. É infalível as suas palavras ou seu escrito, todo o seu discurso. E aqui, meus irmãos, nós vemos essas diferenças, né? Outra heresia que é pregado pela Igreja Católica é a respeito da salvação. E ali vão pregar sobre a salvação pelas obras. Olha só o que o Papa João Paulo II ele disse. Ele fala assim: o homem é justificado por obras e não somente pela fé. Então, esse é um dos ensinamentos básicos da Igreja Católica, que a salvação também ela é pela caridade. Então, você precisa fazer boas obras para alcançar o perdão de Deus, para alcançar a salvação e, dessa maneira, merecer o céu ou merecer um local ali nas mansões celestiais. Você precisa fazer coisas boas aqui para alcançar a salvação. Não basta dizer que você apenas crê que Jesus Cristo morreu na cruz por você. Não, isso não é suficiente. Você precisa fazer coisas boas para também ser salvo. Mas uma simples refutação bíblica também. Olha só o que diz Efésios, capítulo 2, um texto bastante conhecido nosso também. Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, nos fala assim nessa carta que Paulo ele escreveu. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Olha só. Não de obras, para que ninguém se glorie. Então, o versículo sendo muito claro, dizendo que a salvação é unicamente pela fé. A salvação é de graça e nós adentramos essa salvação através da fé. É somente pela fé no sacrifício de Jesus Cristo. Certo homem falou para Paulo um dia: o que eu devo fazer para ser salvo? Paulo não deu para ele uma lista de coisas que ele precisava fazer, uma lista de caridades ou pagar penitências. Paulo simplesmente disse para ele: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Simplesmente pela fé e não pelas obras. Mas é um ensinamento que a Igreja Católica passa, salvação também pelas obras. Vamos ver um pouco também sobre a Virgem Maria, que os católicos eles também pregam. E no Concílio do Vaticano II, na página 103, diz assim: os fiéis devem venerar a memória, primeiramente, da gloriosa, sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os católicos vão ali adorar, venerar a Virgem Maria. Então, já foi incluído isso na história da Igreja Católica, a veneração, a adoração, a idolatria a Maria. E olha só algumas coisas que eles falam de Maria. Primeiro, eles vão falar que Maria teve uma imaculada conceição, ou seja, ela nasceu sem pecado. Existe aqui alguns textos aparecendo, você pode anotar para você, mas a gente vai ler esse texto de Lucas, capítulo 1. Primeira Reis fala que não existe nenhum homem que peque. Romanos 3,23 fala que todos pecaram, já mostrando que todo mundo nasceu pecador, isso inclui Maria. Só que vamos ouvir palavras da própria boca de Maria. Lucas capítulo 1, versículos 46 e 47, nos diz assim. Lucas capítulo 1, 46 e 47, Maria ela fala: então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Note que Maria, neste texto, ela está confessando que ela precisa de um Salvador. Ela está dizendo que o próprio Deus que ela carregava ali no seu ventre, que ela estava grávida de Jesus Cristo, era o Salvador dela. Olha só, meus irmãos, pecadores precisam de Salvador. Pecadores precisam de salvação. E Maria, ela sendo humilde, aqui estava reconhecendo a grandiosidade de Jesus Cristo, estava reconhecendo a sua própria pecaminosidade e que Jesus Cristo era o Salvador dela. Então, esse versículo e tantos outros na Bíblia refuta essa ideia da imaculada conceição que Maria nasceu sem pecado. Mais um outro ponto também. É pregado na Igreja Católica a perpétua virgindade de Maria. Ou seja, ela não teve nunca relações sexuais na sua vida.
desde que ela teve a Jesus Cristo ali onde nasceu a Jesus Cristo, na manjedoura, nunca mais ela teve relação sexual. Existem vários textos que reprovam essa ideia da perpétua virgindade. Mas vamos ler esse texto aí de Mateus, capítulo 1, versículos 24 e 25. Mateus, capítulo 1, 24 e 25, nos diz assim, preste bem atenção neste texto. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher, que era Maria. Contudo, não a conheceu, olha só essa palavra, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Note que o versículo está sendo muito claro que José não teve relações sexuais com Maria enquanto Jesus ali não nascesse. Mas o versículo está nos deixando e nos induzindo a entender que depois que Jesus Cristo nasceu, ele viveu a sua vida comum como marido e mulher com Maria, tendo ali as relações sexuais. Os outros textos que aparecem no slide, como Mateus capítulo 12, 46, o capítulo 13, Gálatas 1, 19, mostram que Jesus teve outros irmãos. Como que nasceu esses irmãos de Jesus? São textos que falam, olha, não estão aqui os irmãos de Jesus, as irmãs de Jesus, seu pai não é carpinteiro? Então mostra que Maria teve sim relações sexuais normalmente com José, que era o seu marido, e teve ali outros filhos. E Jesus teve irmãos na carne, né? A gente pode chamar de meios irmãos na carne, mas ele teve irmãos aqui. Textos que mostram, que refutam essa ideia da perpétua virgindade de Maria. Mais um ponto também, vão ensinar também sobre a ascensão de Maria. E nós vimos que isso aí foi uma doutrina acrescentada na Igreja Católica que é recente, que Maria subiu para o céu e não passou pela morte. Mas o texto de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, nos diz a seguinte maneira. Assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então todos os pecadores estão destinados à morte, porque esse é o salário do pecado. A morte é o salário do pecado. Então é um versículo que mostra que Maria ela não foi assunta ao céu, né? A Bíblia, em nenhum canto, você vai ler de Gênesis a Apocalipse, vai ver que Maria subiu para o céu e não passou pela morte. Na verdade, a Bíblia só fala de duas pessoas, dois homens mortais que não passaram pela morte. E ali nós temos Enoque e nós temos Elias, os únicos que a Bíblia informa que não passaram pela morte, mas foram arrebatados para encontrar Jesus Cristo nos ares. Mas Maria não foi assunta ao céu. O texto nos deixa claro que todos estão destinados a morrer. E aqui está um ensinamento sobre Maria, né? Uma outra coisa também que a Igreja Católica prega é sobre o purgatório. E você, com certeza, já ouviu falar muito do purgatório, né? Então, a Igreja Católica formulou essa doutrina em 1438 depois de Cristo. Existe até uma reza dos católicos na tentativa de tirar os seus entes queridos que eles acham que foram para o purgatório. Por exemplo, você pode entrar em sites católicos e pesquisar ali sobre rezas. Uma delas é esta aqui. Eterno Pai, ofereço-vos o preciosíssimo sangue do vosso divino Filho Jesus, em união com todas as missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores de todos os lugares, pelos pecadores de toda a igreja, pelos pecadores da minha casa e de meus vizinhos. Amém. Purgatório seria um local que não é nem o céu e nem o inferno, mas é um meio termo, onde as pessoas que não são tão boas que mereciam o céu, eles vão para lá. E as pessoas que também não foram nem tão ruins, que já mereceriam o inferno, então eles também vão para o purgatório. Neste local, os seus pecados seriam expiados,
para que depois eles pudessem ter acesso ao céu. Isso também dependeria, segundo o ensinamento do purgatório, das orações dos vivos que ficaram aqui na terra. Então, os fiéis católicos são induzidos a orar pelos entes queridos que já morreram, oração pelos mortos, para que as almas deles saiam do purgatório naquele local onde eles estão pagando o tempo pelo preço do pecado deles, para que as almas deles possam ir para o céu, para o paraíso. Este é um ensinamento do purgatório. Só que quando você analisa a palavra de Deus, você vai perceber que ela refuta essa ideia do purgatório que foi criada pela Igreja Católica. Você vai ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, e você não vai encontrar ali a menção do purgatório, nem a ideia de um purgatório, ou da existência de um purgatório. Olha só esses textos. Nós temos Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31, que é a história do rico e Lázaro. Eu não lerei aqui agora, você pode ler em casa, mas é uma história muito conhecida, onde Jesus Cristo ele fala de duas pessoas que morreram e tiveram destinos diferentes. O rico morreu e se encontrou diretamente no inferno. Lázaro, que era um mendigo, cria em Jesus Cristo, ele morreu e foi levado para o paraíso, para o seio de Abraão. Note que o destino dos dois foi direto, ou o céu ou o inferno. Não tem menção ali de uma terceira opção, de um purgatório. O texto deixando bem claro que existe apenas dois destinos após a morte. Mas eu quero ler com vocês esse texto de Lucas, capítulo 23, versículo 43. E olha só a fala de Jesus Cristo aqui neste texto. Lucas 23, 43. E aqui ele estava falando quando ele estava crucificado e dois ladrões do seu lado, ele falou para um dos ladrões que se arrependeu. Ele diz assim: Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Note que não tem menção de uma outra opção, Jesus Cristo falando para ele: você estará comigo no paraíso. Mas aquele homem não merecia pelo menos o purgatório, porque era um ladrão, estava sendo crucificado por causa dos seus atos ruins. Note que ele fez coisas ruins sua vida inteira. Por que ele iria para o céu direto e não passaria pelo menos para o purgatório para expiar os seus pecados e depois fosse para o céu? A Bíblia nos deixa muito claro que quando a pessoa crê em Jesus Cristo, ela é perdoada de todos os seus pecados. E o acesso ao céu é garantido através do sangue de Jesus Cristo. Não existe a opção do purgatório. Se a pessoa não crê, o seu destino é o inferno. Mas se a pessoa crê em Jesus Cristo, recebe Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, o seu destino é as mansões celestiais, é o lar celestial. Muitos outros versículos vão refutar essa doutrina do purgatório. Mais um outro ponto, vamos ver aqui que o catolicismo ensina sobre imagens e santos. Santos e imagens são intercessores para o catolicismo. Olha só essa curiosidade. No mundo inteiro, existem mais de 20 mil santos que foram canonizados pela Igreja Católica no Vaticano. Então, a Igreja Católica no Vaticano, pelo mundo inteiro, reconheceu algumas pessoas como santas e canonizou elas, dizendo: olha, estes aqui vocês podem orar através dele. Eles são seus intermediários, são santos, pessoas que fizeram coisas boas no passado e nós estamos reconhecendo agora como pessoas especiais. Só no Brasil existem 37 santos canonizados. Então, existem muitos outros, mas reconhecidos pelo Vaticano são ali 37. Mas a palavra de Deus, mais uma vez, vai refutar essa ideia desses intercessores, dessas imagens e desses santos, que nós não devemos fazer orações por eles ou pelas imagens. Existem muitos textos na palavra do Senhor. Nesse slide você pode ver uma gama de versículos e você pode anotar na sua casa, mas eu quero ler esses dois em específico. Primeiro, Atos capítulo 10, versículos 25 e 26, que foi um texto que nós já lemos aqui, mas leremos ele de novo. Atos 10, 25 e 26. Diz assim: aconteceu que, indo Pedro a entrar-lhe, saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se aos pés, o adorou.
Mas Pedro levantou dizendo, ergue-te, que eu também sou homem. Pedro estava negando a adoração, intercessão, oração para ele. Ele estava dizendo, eu sou um humano, eu sou homem, você só deve adorar a Deus. É o único digno de adoração a Deus, a Jesus Cristo, não outras pessoas, não humanos. Vamos ver outro texto também? 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 19 e 20, diz assim. Que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Olha só, palavras duras, palavras fortes que são ditas aqui neste versículo, dizendo que quando as pessoas adoram o ídolo, sacrificam para ele, faz as suas ofertas ou oferendas, ou suas penitências, pensando num santo ou pensando num ídolo, o texto, a palavra de Deus, Deus está dizendo bem claro, eles estão pensando que estão fazendo para o ídolo, mas na verdade estão fazendo para os demônios, que recebem aquela adoração, que recebe aquele sacrifício, aquele esforço que a pessoa está fazendo em nome daquele santo, em nome daquela imagem, em nome daquele ídolo. Palavra do Senhor é palavra dura de se ouvir, é palavra dura de se dizer, mas é a verdade da palavra de Deus, né? Então, os demônios que estão recebendo esta adoração. Se talvez você for conversar com algum católico, ele vai dizer, mas existe uma diferença entre latria e idolia, duas palavras aí no latim, duas palavras no grego, né? E eles vão dizer, nós não cometemos a latria, da onde vem a nossa palavra idolatria, mas quando nós estamos nos ajoelhando perante um santo, alguma imagem, nós estamos fazendo ali a dulia, que significa a veneração. Então, a adoração é somente para Deus, mas a veneração, nós veneramos os santos. Mas quando você vai perceber a mesma coisa, não tem diferença entre latria e idolia. Eles fazem sim a oração pelos santos, intercedem pelos santos ou pelas imagens, né, dando aquela alta veneração, né, adoração que deveria ser dada somente a Deus e não a nenhum homem. Pedro disse, nem se ajoelhe perante mim, porque eu sou homem, né? Pedro, então, rejeitou até qualquer tipo, um simples ajoelhar-se perante ele. Então, aqui nós vemos esta heresia que é pregado pela Igreja Católica com respeito às imagens e com respeito aos santos. E a última que nós vamos ver é a questão do sinal da cruz, né? O sinal da cruz, ele parece ter ali começado com Tertuliano, que é do ano 160 a 220 ali depois de Cristo. Então parece que foi com ele que começou essa ideia ali de fazer o sinal da cruz, né? Os católicos eles vão usar esse texto como base, Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Você pode ler na sua casa e vai perceber que não tem nada a ver com o sinal da cruz que os católicos falam. Ali fala de um simples sinal que foi posto na testa de alguns homens. Por exemplo, Apocalipse fala que 144 mil judeus receberam o sinal de Deus, mas não está falando de sinal da cruz ali naquele texto. Uma refutação que nós não precisamos de coisas externas para receber bênção, né? Uma refutação é este texto aqui, Efésios capítulo 1, versículo 13. Se você tiver a sua Bíblia aí, pode abrir aí e você vai ver qual que é o sinal que nós já temos de Deus e nós não precisamos de nenhum outro tipo de sinal externo. Diz assim Efésios capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados, olha o sinal de Deus aqui, com o Santo Espírito da promessa. Nós já temos esse selo de segurança que é o Espírito Santo. Mais um aí, Efésios capítulo 4, versículo 30, nos diz assim, e não entristeçais o Espírito Santo, o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Meu irmão, você que já creu em Jesus Cristo, você já tem um sinal de Deus na sua vida, você já tem um selo de Deus na sua vida. Sinal de Deus e selo de Deus, a qual ninguém nunca poderá tirar da sua vida. É o Espírito Santo que habita dentro de você, habita dentro do seu coração. E é Ele quem conduz a sua vida para a santificação. É Ele quem ensina a palavra de Deus para você quando você abre a sua Bíblia e vai ler a palavra de Deus.
É Ele quem vai te ensinar a fugir dos erros, dos ventos de doutrinas falsas que estão sendo pregadas por aí. Então, alguém prega alguma doutrina errada, você vai para a Bíblia e vai perceber qual que é a doutrina de Deus, a doutrina certa. E o Espírito Santo ele está na sua vida como um professor, te ensinando o caminho correto ao qual você deve andar. Então, aqui, meus irmãos, nós vimos alguns erros da Igreja Católica. Vendo ali que ela é uma seita, vendo ali um pouco do seu histórico, como ela começou, vendo ali sobre a questão do imperador Constantino, que colocou a igreja cristã, a igreja católica, como a igreja oficial do Estado, e todos eram obrigados a partir daquele momento serem cristãos, e ali que começou os vários erros surgirem ali também. Eu tenho aqui 3 fotos somente para mostrar para vocês, se você nunca foi para o Vaticano, para você ver ali um pouco como que é a Basílica de São Pedro, né, ali no Vaticano, pelo lado de fora, onde tem esse pátio, onde o Papa ele se manifesta ali, um local muito bonito, né, onde o Papa ele se manifesta ali para fazer as suas rezas e dar as suas declarações. Isso aqui é a Basílica pelo lado de dentro. Você pode ver como que é muito belo, muito bonito, tudo muito ornamentado, ouro para todo lado, é muita beleza realmente ali. E também no Brasil, nós temos o que é chamado de santuário, né? Em Aparecida do Norte, São Paulo. Esta aqui é uma outra imagem, né? Ali mostrando o centro aqui da Igreja Católica aqui também no Brasil. Um local muito grande, muito bonito. E nós vemos como que a Igreja Católica ela tem pregado nesta live aqui as suas muitas heresias, os erros que tem propagado aí contra a palavra do Senhor. Mas, meus irmãos, lendo a palavra de Deus, você vai saber então qual que é a verdade da palavra do Senhor. Então nós vamos terminar aqui essa nossa aula, né, sobre o catolicismo, e nas próximas lives nós veremos outras seitas, vendo a história daquela seita e vendo as heresias que essas seitas elas pregam. Lembrando que nós estamos passando aqui agora um pouco do nosso curso de teologia, que passamos na igreja, mas estamos disponibilizando aqui nessas lives para os irmãos que não podem estar presencialmente, ter um pouco deste conteúdo. Então, estude bastante aí na sua casa e que Deus abençoe a todos e que os irmãos continuem nos acompanhando nos nossos próximos estudos. Deus abençoe a todos.